Olá, meus amigos do Direito Penal em Foco. Foca no penal aqui só um pouquinho, porque para esta semana eu separei um tema muito interessante. Vamos à pergunta. Se eu for chamado para ser testemunha, eu sou obrigado a falar? Veja bem, não estou perguntando se eu sou obrigado a comparecer, porque sou. Mas caso eu compareça, eu sou obrigado a falar? Ou eu posso chegar, por exemplo, para o juiz ou para a juíza, quando chegar o momento da minha oitiva, ou seja, o momento em que eu serei ouvido, eu posso dizer para o juiz, para a juíza: senhor juiz, senhora juíza, eu não quero falar, eu não quero testemunhar. Eu posso fazer isso? A lei me autoriza a fazer isso? E por que eu estou fazendo esse questionamento? Porque essa é uma dúvida extremamente comum. Como regra, a gente percebe isso no dia a dia aí do direito, nos nossos fóruns, nas nossas audiências, que as pessoas não gostam de ser testemunhas. E por vários motivos. A gente não quer se indispor com ninguém. Então, se a gente vai lá para testemunhar a favor ou em desfavor contra alguém, isso pode trazer algumas consequências. A gente tem inclusive histórias aí de pessoas que, ao serem chamadas para testemunhar a ocorrência de determinados fatos, e eu nem estou falando aqui só de fatos exclusivos da área criminal, que acabaram sendo ameaçadas, que acabaram sendo coagidas, forçadas, obrigadas a mentir. Então, ser testemunha é uma obrigação que a gente chama, né? A gente chama de uma obrigação pública, um munus público. A pessoa na condição de testemunha, ela é considerada essencial aí para o bom funcionamento da justiça. Mas junto com esses aspectos positivos também há inúmeras consequências negativas, justamente isso que eu acabei de falar. Então, via de regra, as pessoas não gostam de funcionar como testemunhas. E aí pode surgir essa dúvida: se eu compareço como testemunha, eu posso falar para o juiz que eu não quero falar nada, ou seja, eu posso mencionar que eu quero ficar em silêncio? E a resposta é não, porque o Código Penal brasileiro, no seu artigo 342, ele prevê o crime de falso testemunho. Ao contrário do que o nome, num primeiro momento, possa fazer sugerir, falso testemunho não é só dar um testemunho falso, mentiroso. É, na verdade, também, e a lei prevê isso de modo expresso, o chamado calar a verdade. Então, além de prestar um depoimento falso, eu posso praticar o crime de falso testemunho se eu calar a verdade, ou seja, se eu me recusar a dizer a verdade. Isso é perfeitamente possível, é perfeitamente compatível com o silêncio. Mas, Vitor, eu ouvi dizer, por exemplo, que num processo criminal, o réu, o acusado, ele não é obrigado a falar, ele pode ficar em silêncio. Sim, mas o direito constitucional ao silêncio é um direito restrito ao réu, à figura do réu no processo penal. Por quê? Porque ninguém é obrigado, ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo. Mas a testemunha ali, ela não está na condição de ré, ela não está sendo acusada de nada como regra, ela não está sendo investigada por nada como regra, ela está ali para colaborar com a justiça. E se ela está ali para colaborar com a justiça, não faz o menor sentido que ela possa ficar em silêncio. Como regra, qualquer pessoa pode ser testemunha. No caso do processo penal, dos processos criminais, a lei faz algumas restrições. Então, a lei, por exemplo, diz que aquelas pessoas que têm uma relação de parentesco, que nós vamos chamar de ascendentes, descendentes, pais, filhos, via de regra, essas pessoas elas não podem funcionar como testemunha, porque elas, evidentemente, que vão ter algum interesse na causa, e isso pode, inclusive, de certa forma, prejudicar a confiabilidade aí das declarações que elas vão prestar, a não ser em casos extremamente excepcionais, extremamente necessários. Então, fora nessas hipóteses aí excepcionais, a testemunha ela não tem a possibilidade de dizer ao juiz que não vai falar nada, porque se ela fizer isso, ela estará cometendo o crime de falso testemunho. Qual que é a pena desse crime de falso testemunho? A pena é de 2 a 4 anos de reclusão, além de multa. Então, será mesmo que vale a pena correr esse risco? Acredito que não, né? Se você gostou desse vídeo,
curta, compartilhe, recomende nas suas redes sociais. Comenta aqui nos comentários o que você acha, se você acha que a testemunha deveria ter o direito de ficar em silêncio, se ela deveria poder falar, se ela deve ser obrigada a falar. Estou curioso para saber a sua opinião. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.